Olá, o programa de hoje, Desafios, traz um assunto absolutamente interessante e muitas pessoas têm me procurado e temos conversado bastante sobre esse tema. A questão, na verdade, é o seguinte: há uma preocupação generalizada dos pais, educadores de uma maneira geral, sobre o futuro dos filhos. E muitas pessoas dizem assim: não, olha, meu filho tem que ser médico, engenheiro, administrador, advogado, enfim, estas chamadas profissões convencionais ou chamadas profissões históricas. Mas existem dados de que nos próximos 20 anos, cerca de 10 mil ocupações deixarão de existir e novas 10 mil ocupações, acompanhando o tempo e o desenvolvimento da sociedade, serão acrescidos a este elenco de profissões disponíveis no mercado. Só para você ter uma ideia, há muito pouco tempo não se falava de uma profissão de web designer. Por outro lado, a profissão do teletipista deixou de existir há muito tempo. Eu duvido que a maioria das pessoas que está me assistindo nesse programa conheça alguém cuja profissão seja telégrafo. Essas profissões deixaram de existir, não se extinguiram efetivamente, mas deixaram de existir há muito tempo e outras profissões as substituíram em função da própria desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade. Então, por um lado, existe essa dinâmica natural dos processos de trabalho que vão sendo acrescidos ao desenvolvimento conforme a sociedade se desenvolve ao desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, essa grande preocupação dos pais e dos educadores de uma maneira geral, em que as pessoas devam ter uma profissão que as sustente, que lhes dê uma condição de vida, de ter acesso aos bens de consumo disponíveis na sociedade moderna. E a maioria das vezes nós entramos numa crise ou num conflito existencial entre o que fazer. E hoje eu quero trazer para você, numa entrevista que nós teremos logo após, uma ideia diferenciada. Eu quero que você entenda que existe uma possibilidade muito grande de você viver do seu sonho. E se o seu sonho é arte, se o seu sonho é, portanto, música, literatura, pintura ou outras coisas quaisquer, também é possível viver bem a partir do seu sonho. E seja ele qual for. Um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida é ser capaz de transformar os nossos sonhos em algo concreto, objetivo, que nos dê sustentação. Um caso de um ex-aluno meu, que tinha um cargo numa empresa com o qual ele recebia um pouco mais que salário mínimo, alguma coisa assim, e nós fizemos um trabalho de coach com ele durante um bom tempo, e um belo dia ele chegou para mim e disse assim: Homero, eu vou pedir demissão do meu emprego e vou seguir a minha própria carreira. Eu fiquei muito feliz com isso e achei que o trabalho que a gente fez com ele deu resultado, porque ele foi capaz de investir na carreira. Eu só não sabia qual era a carreira que ele tinha tentado, que ele estava escolhendo para seguir a vida. E ele fez, aí a carreira que ele me disse, algum tempo depois eu recebi o cartão de visita dele, estava escrito lá, lavador de carro. E aí eu fiquei extremamente curioso com isso e perguntei para ele: como é que foi a sua coisa? Ele diz: olha, eu fiz acordo com aquela empresa onde nós fizemos o curso de coach, o programa de coach, e comecei a montar o meu plano de negócios, comecei a sonhar com essa coisa de lavar carros e de estar fazendo esse tipo de serviço, que é o que eu sei, é o que eu sou bom, e eu montei uma empresa. O resumo da ópera é o seguinte: esse rapaz comprou uma Kombi velha, botou lá dentro um galão de água, um galão de shampoo, um pequeno compressor, convidou o cunhado dele, que estava desempregado, montaram essa equipezinha
E ele fez um acordo com o prédio onde ele trabalhava, que tinha uma garagem com 500 carros. E nessa garagem com 500 carros ele começou a lavar todos os carros com um acréscimo. Ele chamava isso de lavagem com seguro. Ele lava o seu carro, você paga R$60 por mês. E se na semana naquela semana específica choveu, ele lava o seu carro de novo de graça. Moral da história, saiu de um salário mínimo, um pouco mais do que isso, para lavar 500 carros por mês a R$60 por carro. Saiu de salário mínimo para R$30 mil. Gastava alguma coisa na faixa aí de 10, 12 mil reais em manutenção do sistema e lucrava o resto. Hoje ele é um grande empresário em São Paulo na área de lavação de carros. Ele lava cerca de 10 mil carros por mês a um valor hoje de R$80 por carro. Imagine o que isso significa em termos de rentabilidade. Esse é só um caso, embora existam muitos outros que a gente possa exemplificar para você, mas é apenas um caso para lhe provocar o desafio de que você pode viver a partir do seu sonho. Fique com a gente. Um beijo. Tchau. Bem-vindo a mais um Desafios, que aliás tem crescido a cada dia com a sua participação. Se você ainda não se comunicou conosco, escreva para desafios@homeroreis.com. Diga o que pensa, como tem visto o programa, para que a gente possa crescer, para que o programa seja melhor para você. E agora você vai ver a entrevista do Homero com Marcelo Barbosa. Uma entrevista leve e divertida que vale a pena assistir. Olá, estamos com mais um programa Desafios com Homero Reis e hoje eu tenho o prazer enorme de conversar com o Marcelo Barbosa. Acho que muitos de vocês conhecem, músico famosíssimo na cidade, dono da GTR e, além de tudo, uma pessoa do coração da gente. Nós queremos apresentar o Marcelo a vocês e a ideia é bater um papo hoje sobre um tema bastante importante e significativo para os nossos desafios. A ideia é: o seu sonho pode ser um bom negócio. E a gente vai bater um papo sobre isso com o Marcelo. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço, né? Tá aí. Prazer. Me conte uma coisa, você é um apaixonado por música, a gente sabe disso. Você é um grande guitarrista, um cara fantástico aí que todo mundo admira e respeita pelo seu profissionalismo, pela sua paixão pela música. Só que você também é o dono da GTR, que é um negócio. Isso. E que você vive disso, né? E que ela é o negócio que te dá sustentação, que te dá toda a parte básica da vida, né? O negócio te dá. Como é que é para você essa associação entre a paixão na música, que foi sua grande tesão a vida inteira, e o empresário? Como é que foi conciliar essas duas coisas? Bom, isso aconteceu de maneira bem natural, né? Eu costumo brincar que eu me percebi empreendedor, né? Que eu me percebi empresário quando isso já estava acontecendo, foi uma coisa planejada, né? E, na verdade, eu muito cedo decidi viver de música, né? Viver da minha guitarra, e não sabia muito bem como. E comecei a observar as pessoas mais velhas do que eu vi que alguns trabalhavam em estúdio, outros trabalhavam como sideman, né? Que são os músicos que acompanham os artistas que já são renomados, outros davam aula de música, né? E eu comecei muito cedo a dar aula de música. E vi nesse campo, né, nesse segmento, uma oportunidade, porque eu achava que o que nós tínhamos na época, isso já há 20 anos atrás, em termos de ensino musical, era algo muito básico e muito aquém do que a gente poderia ter, né, aqui em Brasília, pelo perfil da cidade até. Então, nessa época eu comecei com aulas particulares e tudo, e isso foi crescendo, né, foi se tornando algo mais complexo, né, maior, à medida que a demanda também foi crescendo. E para mim foi muito bom, porque eu tinha claro para mim que se eu, mesmo digamos assim, que não estivesse 100% do meu tempo no palco, eu preferia 1000 vezes estar dando aula em uma sala de aula, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, do que estar trabalhando em alguma outra área, mesmo que isso fosse mais rentável. Eu estava disposto porque a minha mãe era preocupada, acho que toda mãe tem um pouco de preocupação quando você fala em arte, né? Fala, poxa, é complicado, não é todo mundo que consegue, na verdade é uma minoria, né, que consegue bons resultados e tudo. E pra mim era bem, assim, tranquilo. Eu lembro desse tipo de conversa com ele, e falar, olha, se for pra eu ter um pouco menos de dinheiro, né,
e tá envolvido com o que realmente gosto, eu prefiro, eu abro mão de repente tá tentando aí alçar voos maiores, né, com relação especificamente ao dinheiro. E acabou que a coisa cresceu de tal forma que eu acho que eu consegui bons resultados nos dois lados, né? Na verdade, você acha que a questão do investimento no sonho, no sentido de uma construção criativa de soluções e de possibilidades, faz com que, genericamente falando, né, todos os sonhos podem ter o seu espaço comercial, ou isso está restrito a algumas áreas específicas? Por exemplo, música, né, a gente vê algumas outras iniciativas que também deram certo, mas eu não conheço, né, não sei se você conhece, se conhecer nos ajude nisso, por exemplo, na área de pintura, outras manifestações artísticas. Quer dizer, como é que você vê isso na questão do sacrifício, do empenho, da criatividade? Você acha que a questão do investimento no sonho, no sentido de uma construção criativa de soluções e de possibilidades, faz com que, genericamente falando, né, todos os sonhos podem ter o seu espaço comercial, ou isso está restrito a algumas áreas específicas? Por exemplo, música, né, a gente vê algumas outras iniciativas que também deram certo, mas eu não conheço, né, não sei se você conhece, se conhecer nos ajude nisso, por exemplo, na área de pintura, outras manifestações artísticas. Quer dizer, como é que você vê isso na questão do sacrifício, do empenho, da criatividade, etc? É mais difícil, com certeza, né? Eu acho que das artes, sem dúvida a música, eu acho que se eu fosse fazer um ranking assim, acho que a dança ainda estaria antes da pintura, como você citou, né, em termos de demanda, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o país, com o momento do país mesmo, né? Acho que até pouco tempo atrás que eu digo historicamente falando, né? Claro. 20 anos atrás e tal, a aula de música era uma coisa ainda muito assim, digamos, mais que supérfluo, né? Era uma coisa que ou você fazia de graça em escola pública, ou então nem entrava. É só quem tinha muito dinheiro, quem já estava com todas as necessidades básicas e o inglês e a aula de judô e a natação. Agora, pô, tem condições ainda? Quem sabe, né, uma aula de música e tal. E a arte, de maneira geral, seja ela a música, a pintura, a dança ou qualquer outro tipo de expressão artística, para mim, né, não poderia ser diferente, tem a mesma importância ou até uma importância até maior, né, eu penso assim pelo menos, do que qualquer outra área dessas que a gente citou aí, né, o ensino fundamental, você saber um outro idioma, você cuidar bem do corpo, né, e a arte ela vem para completar isso, né? Eu acho que eu acredito que hoje em dia isso tem mudado, né? Eu acho que assim, o país está crescendo tanto economicamente e com isso a gente está podendo ter referências de outras culturas, né? Então eu acho que com o tempo eu acredito que mesmo essas artes que de repente ainda são mais negligenciadas que a música, a música é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? O rádio do carro e tal, é uma coisa que a gente tem mais contato. Perfeito. Né? E eu acredito que o interesse por esse tipo de coisa tende a crescer, né, em todos os aspectos e obviamente, não sei com relação a... Tem uma coisa engraçada, porque você falou da pintura, no ensino a parte de artes plásticas já desde a época que, pelo menos na minha adolescência, já tinha no colégio, não sei há quanto tempo antes disso que já tinha, né? Agora a música agora que está entrando, né? Eu acho que já a partir desse ano ou do ano passado, não tenho certeza, está entrando também como matéria obrigatória nos colégios. Então tudo isso eu acho que é um processo que... Agora, e um pouquinho do empresário. Sim. Como é que é aí agora quando você deixa a guitarra na estante e parte para... Olha, eu confesso que eu tenho deixado menos a guitarra na estante, né? Porque o que aconteceu? Eu tinha uma ilusão, eu achava assim... Eu pensei, pô, eu vou montar uma escola que com isso eu vou poder... vão ter outros professores, eles vão trabalhar na minha escola e com isso eu vou poder tocar mais guitarra porque eu vou estar lucrando também, né? Eles estarão lucrando com as suas aulas, eu vou estar gerando um local com um método bacana que eles acreditem e com uma estrutura eficiente e ao mesmo tempo eu vou ter um pouco mais de tempo livre. Obviamente que isso não aconteceu, né? Porque aí eu tinha que cuidar de tudo, tanto da guitarra quanto, como você falou,
Só agora, de uns 2 anos pra cá, que eu comecei não, mais um pouco, de uns 5 anos pra cá eu comecei a viajar muito pra tocar. E aí vi que realmente